Olá, meus amigos. Vamos agora corrigir as questões da prova, né? Do nosso simulado aí, de noções dos direitos da pessoa com deficiência. E a primeira questão tratou sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, certo, pessoal? Lei 13.146 de 2015. A questão diz, de acordo com a Lei 13.146 de 2015, podemos afirmar, exceto, ou seja, queremos aqui a questão errada, né? A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido, em caso de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis. Perfeito, gente. Perfeito. A pessoa com deficiência, certo, gente? Sempre que ela for atendida, tem que ter o seu consentimento prévio, certo, gente? Só o fato da deficiência, você sabe que a deficiência não afeta em absolutamente nada a capacidade civil da pessoa. Então, deve ser, sempre que possível, né, ser dado aí o seu consentimento prévio, livre e esclarecido. Sempre que possível. Porém, a questão trouxe aqui a exceção. Excepcionalmente, em caso de risco de morte, aí não será necessário o prévio, livre e esclarecido consentimento. Mas a regra é ter o prévio, livre, consentimento prévio? Aqui a questão trouxe a exceção, por isso que está perfeito, certo? E esclarecido em caso de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado o superior interesse e adotado as salvaguardas legais cabíveis. Perfeita questão, certo, gente? Então vamos para a próximo item, letra B. Para a emissão de documentos oficiais, será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência. Questão falsa, justamente essa o gabarito, certo? O correto seria, não será exigida a situação de curatela, certo, gente? Seria aí, gente, uma violência ao direito da pessoa com deficiência. Exigir uma curatela para emissão de documentos oficiais. Falso, não se exige. Até porque vocês, alunos, caros alunos, vocês sabem que a curatela é uma situação de exceção. Ela é uma situação extraordinária. É tão extraordinária que quando o juiz determinar a curatela, ele vai ter que justificar as razões na sentença. Certo, gente? Então, tem a curatela aí como uma situação de excepcionalidade. Certo? Então, não se necessita de curatela para se obter documentos oficiais. Seria uma violência, certo, a um direito de uma pessoa com deficiência. Então, justamente essa questão está falsa. Para corrigir ela, era só colocar um não na frente, certo, gente? Analisaremos agora o próximo item. A curatela afetará tão somente os atos relacionados ao direito de natureza patrimonial e negocial. Perfeito, gente. A curatela só envolve questões relacionadas ao patrimônio e a questão negocial. A curatela não vai intervir em nada em questão de sexualidade, certo? Planejamento familiar, nada disso, certo, gente? Saber se o deficiente vai casar ou não, questão de curatela, de forma alguma. A curatela só envolve questões patrimoniais e negociais. Por isso que a questão está perfeita. A letra D diz o seguinte: quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. Verdadeiro, certo? Somente quando necessário. Lembrando sempre, mais uma vez, curatela é situação de excepcionalidade. Então está corretíssima, somente quando necessário. E o próximo item diz, é facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de decisão apoiada. Perfeito também. É justamente o que a lei prescreve, certo, gente? É uma faculdade da pessoa com deficiência ter sua decisão apoiada, inclusive uma inovação aí do Estatuto da Pessoa com Deficiência, certo, gente? Esse processo de tomada de decisão apoiada é uma novidade, certo? Então é apenas uma faculdade, certíssimo. Tranquilo, pessoal? Então a resposta não poderia ser outra. Resposta letra B. Para emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência. Tranquilo, pessoal? Espero aí que tenha acertado, né? Vamos lá, mas na prova vocês vão com certeza acertar. Passaremos para a próxima questão. Aqui está a resposta.
Questão número 25. Questão número 25 trata aí, né, importantíssimo, a resolução 230 do CNJ. Vamos lá. Nos termos da resolução 230/2016, que orienta a adequação das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e seus serviços auxiliares, as determinações exaradas pela Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, marque a alternativa incorreta, certo? Mais uma vez que é a questão incorreta. Os editais de concurso público para ingresso nos quadros do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares deverão prever, nos objetos de avaliação, disciplina que abarque os direitos das pessoas com deficiência. Perfeito, gente. Essa questão certamente aí, essa aí vocês com certeza vocês acertaram essa letra A. Nós estamos estudando isso, certo? Essa inovação aqui, e muito boa inovação, certo? Nós estamos estudando os direitos da pessoa com deficiência justamente por conta da resolução 230 do CNJ, certo? Por isso, tem que cair no concurso. A partir de agora, todo concurso para tribunal, certo? Vai cair essa disciplina. Certíssimo. Não havia como você errar aqui essa questão. Muito tranquilo, certo? Os editais de concurso para ingresso do quadro judiciário deverão prever a disciplina que abarque os direitos das pessoas com deficiência. Perfeito. Letra B. Ao servidor terceirizado com deficiência é garantida a adaptação ergonômica da sua estação de trabalho. Perfeito, gente. Não se pode discriminar o terceirizado de maneira nenhuma, né? A força de trabalho aí auxiliar de forma nenhuma. O servidor terceirizado é garantida, sim, a adaptação ergonômica de sua estação de trabalho. Perfeito. Não poderia ser diferente, sob pena de incorrer em discriminação. Certo, pessoal? Lembrar que hoje em dia discriminação em razão de deficiência é crime, certo? É crime. O Estatuto diz que é crime. E lembrar de uma coisa também, para não errar na prova. A resolução 230 traz penalidades administrativas também em razão de discriminação. Porém, a resolução 230 limita-se, certo, à penalidade de advertência. Certo, pessoal? Então, correta a letra B. Letra C. Ao servidor deficiente a quem se tenha concedido horário especial, não poderá ser negado ou dificultado, colocando-o em situação de desigualdades com os demais servidores, o exercício de função de confiança ou de cargo em comissão. Analisaremos essa questão, muito boa. O servidor deficiente a quem se tenha concedido horário especial não poderá ser negado ou dificultado, colocando em situação de desigualdade com os demais servidores, exercício de função de confiança ou de cargo em comissão. Gente, essa questão trata do horário especial, certo? Questão muito boa e um direito muito bom, certo? Esse direito do horário especial que tem as pessoas com deficiência. Quem tem horário especial não pode, da mesma forma, sofrer nenhuma discriminação. Pode exercer função de confiança? Pode. Pode fazer banco de horas? Pode sim. Certo? Se houver uma redução da jornada, ainda que temporária, para os demais servidores, aquele que tem horário especial também terá redução de sua jornada. Certo, pessoal? Está perfeito. Não pode ser negado ou colocado em situação de desigualdade. Perfeita questão. Certo, gente? O fato dele estar em horário especial, ele não pode ser retirado nenhum direito seu. Letra D. Ao servidor a quem se tenha concedido horário especial, conforme o artigo 98, parágrafo 2º da Lei 8.112, não será admitido a acumulação de banco de horas. Falso. Ele tem sim o direito, certo, ao banco de horas, certo? Ele pode, inclusive, prestar horas adicionais, certo, gente? Desde que não comprometa a sua saúde. Então, professor, quem tem horário especial pode ter banco de horas? Pode. Por isso que essa questão está falsa, porque está dizendo que não será admitido a acumulação de banco de horas. Falsa questão. Então, é justamente essa a resposta, porque se quis a questão incorreta. Vamos analisar aqui, por último, a letra E. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Perfeito. Não poderia ser diferente, né, pessoal? Não poderia ser diferente. Tem direito ao trabalho de sua livre escolha? Tem, certo? Tem ambiente acessível e inclusivo,
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Perfeita questão. Tranquilo, pessoal? Espero que tenha se dado bem, mas na prova aqui, quem estudou aqui pelo EHV-ON, certo? Certamente vai se dar muito bem na prova e vai passar nesse concurso. Um abraço aí, meus amigos. Até uma próxima oportunidade. Até mais.